Prontuário, legado e hospital sem papel é o tema da próxima palestra, que será proferida pelo diretor de tecnologia da Green Soluções Sem Papel, Dr. Genilson Cavalcante. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vocês viram a apresentação da Cláudia e a apresentação da Cláudia agora no final, a gente mostrou já os documentos sendo acessados pela Cláudia em tempo real no Sabará. Então, os documentos que vocês viram aqui foi um link de acesso que nós fizemos com o Sabará. Claro que quando a Cláudia acessa, ela acessa só os documentos que são da Sul América. Então, a gente tem um filtro que quando ela entra com a senha dela, eu só trago aquilo que é da Sul América. Então ela entrou no Sabará e viu só os documentos da Sul América. Então ela já tem esse acesso, e esse acesso obviamente foi feito para mostrar para ela que funciona, tá certo? É claro que ela vai consultar isso dentro da plataforma na Horizon. Nós vamos pegar essas imagens, transferir para dentro da Horizon e ela vai consultar lá. Mas foi uma maneira de mostrar para ela que aquilo que a gente há um mês atrás falou para ela, vai acontecer isso, aconteceu de fato e de direito, ok? Então, só para esclarecer essa demo que a gente fez aqui agora. Então, vamos mostrar a nossa palestra, começando com um prontuário legado. Aliás, o dono desse prontuário aí está aqui entre vocês, tá certo? Então, isso são containers, e esses containers que vocês estão vendo aí tem documento de prontuário legado. Vocês têm documentos um pouco mais organizados como esses que estão aí, mas sempre não são tão organizados assim. Vocês têm também esse tipo que é um pouquinho mais organizado, mas sempre são papéis, são difíceis de localizar, são deterioráveis no tempo e tem todos os problemas que eu nem vou falar aqui, que vocês já conhecem, tá? São documentos desse tipo, ok? Documentos com essa inscrição, com esse tipo de legibilidade que não é tão legal, tá certo? Isso foi evoluindo, melhorou um pouquinho, então começaram a se fazer um formulário um pouquinho melhor, mas ainda preenchido à mão, ainda com um monte de problemas. Evoluiu mais um pouquinho, então as coisas foram evoluindo, até chegar num documento que é um documento impresso pelo computador, como está aí. Mas não deixa de ser documento. Então são documentos que são assim, são impressos, eles já são bem melhores porque eles são impressos, então você consegue olhar para esse documento e ver que ele é legível, digamos assim, mas ele continua sendo impresso, continua tendo os mesmos problemas que a mídia papel tem, ou seja, são deterioráveis, são documentos difíceis de pesquisar. Quando são pesquisados, só uma pessoa de cada vez precisa pesquisar, ou seja, tem todos os problemas que o papel, a mídia papel normalmente tem. Aqui tem um outro tipo também, ainda extraído do NB, mas são documentos que são papel e que precisam ser impressos e que precisam ser guardados. Isso melhorou sensivelmente com a adoção do SBIS dentro, o modelo SBIS, o modelo da CFM dentro do processo com assinatura digital. E aí eu não preciso mais ter esses documentos em papel. Esses documentos já podem ser armazenados de forma eletrônica, porque eles têm o conceito de autoria, porque alguém assinou digitalmente ele, e são invioláveis, porque se eles forem de alguma forma mexidos, digamos assim, por algum hacker dentro do sistema, eu detecto que ele foi mexido e o documento fica inválido, como uma rasura num documento em papel, por exemplo. Bom, o que é que a gente vai mostrar aqui? Aqui é a movimentação do prontuário. Então a movimentação do prontuário sempre é complicada, porque ele sai do SAMI, vai para médico, depois volta do médico, vai para um setor, vai para o faturamento, vai para o auditor de convênio, volta para o SAMI. Então você tem um processo de manuseio muito intenso desse papel que roda durante o processo
de até verificação de conta, até ser armazenado de forma definitiva no sangue. Então, esse manuseio, ele também é um manuseio complicado, tá certo? O médico anda com ele, mexe, isso é extremamente complexo para um hospital que trabalha com isso, ok? Aqui vocês estão vendo algumas áreas também que trabalham com papel. Isso aí é uma área de faturamento também de uma pessoa que está aqui, tá, gente? Então, essa área de faturamento de um determinado hospital, como fica cheia de papel. É claro que aquela área de faturamento não tem só prontuário. Tem prontuário e tem esses papéis que a Cláudia falou aqui. E é o que eu sempre falo. Um projeto como esse é um projeto de ganha-ganha, porque se o hospital acha que ele tem papel lá no processo de faturamento, imagine a operadora que recebe todo esse papel do outro lado. Então, se a gente consegue eliminar isso e colocar isso de forma eletrônica, eu ganho no hospital e ganho também na operadora. A Sul América está fazendo esse projeto porque ela sabe que ela vai ganhar com isso. Ela não só hoje recebe essa papelada toda, como ela tem que armazenar e como ela tem que consultar. E isso não é uma coisa fácil. É até mais difícil do que para o hospital, que só arrecada isso e manda para a operadora. Então, esse projeto é um projeto ganha-ganha. Bom, como é que a gente consegue fazer com que esse processo ande? Que é o processo de pegar o prontuário legado e colocar para dentro do sistema. Então, aí está exatamente o modelo como a gente faz isso. Eu coleto a informação, passo por uma análise e depois jogo no scanner. E, através de consultas, eu consigo consultar esse prontuário, os documentos. Eu vou demonstrar rapidamente, vou tentar demonstrar rapidamente daqui a pouco como é que isso funciona, tá? A consulta. Bom, qual é o processo aí? Eu tenho que coletar as informações e essas informações elas têm que ser separadas para poder escanear. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que isso, qual é o melhor processo quando você vai fazer a inclusão do prontuário legado. O melhor que tem é você fazer esse escaneamento, ou seja, essa digitalização, olhando esses 4 tipos de informação que estão aí na tela. O número do prontuário, obviamente o número do evento, que seria do atendimento, os tipos possíveis de documentos que você tem e, finalmente, datas onde foram realizadas aqueles eventos. Obviamente, nem todos os prontuários a gente consegue fazer esse tipo de separação. Mas se a gente já conseguir fazer por prontuário e por tipo de documento, já está muito bom. Tá? Não consigo fazer isso em todos. Se o prontuário não estiver organizado, dificilmente eu vou conseguir fazer fora desse âmbito. Mas esse é o ideal. O ideal é que a gente faça isso com essa sequência que está aí. Aqui eu estou mostrando alguns tipos de documentos que existem, que são documentos gerais. Vocês estão vendo aí termos de responsabilidade, prescrições, evoluções, anamneses. Você tem documentos que são de imagens, por exemplo, laudo de laboratório, laudo de imagem. Vocês têm documentos do tipo, eu separei aí documentos do tipo cirúrgico, e aí você tem avaliação do paciente, termos de consentimento, descrições cirúrgicas, etc. Você tem documentos do tipo de UTI, como admissão, prescrições, evoluções de UTI, resultado de equipamentos que estão na UTI, que você coleta essas informações, altas. Então você tem documentos como de tratamento, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, etc. Então, se você consegue separar por tipo de documento, já está muito bom, tá certo? Claro, se separar, além de tipo de documento, você colocar também tipo de evento, melhor ainda. E colocando data é o suprassumo do bom, digamos assim. Aqui você tem os documentos de enfermagem, que são muito importantes também. Aí você tem, por exemplo, as prescrições, as evoluções, principalmente as checagens, que são muito usadas lá quando o pessoal faz a parte de auditoria. Então, checagem é um documento muito importante para isso. E aqui você tem os equipamentos, desde o equipamento mais simples, que está mais
direita a equipamentos sofisticados que você coloca os documentos e ele coleta as informações de uma forma bastante rápida. A assinatura digital é extremamente importante dentro desse processo e o Adriano já falou aí da lei que foi aprovada recentemente, agora no Congresso, e que faz essa parte faz a legislação em cima da digitalização. Antigamente você só tinha isso aí para a parte referente à microfilmagem. Agora você também tem a parte da legislação da digitalização propriamente dita. Aqui você tem a assinatura, a estação de trabalho você pode assinar com um cartãozinho, que é um cartãozinho Smart Card, mas você também pode assinar com HSM. Então a gente tem esses dois tipos de eventos aí para fazer esse tipo de assinatura. E aqui, claro, você tem a assinatura de quem faz a digitalização, a assinatura da plataforma, que é da Green, e a assinatura de alguém responsável do hospital quando você está coletando hoje. Bom, então isso é o que a gente queria mostrar para vocês, e eu vou mostrar agora, vamos tentar mostrar como é que é uma consulta, por exemplo, de documentos que estão armazenados num tipo de repositório de documentos, como a gente mostrou aqui para vocês, e a gente vai mostrar, vamos fazer em tempo real aí, vamos ver se a gente consegue, a gente está conectando ali um computador, um tablet, e estamos trocando ele aí, vamos ver se a gente consegue mostrar ele. Ok, vamos lá. Gira ele aí, só para a gente ver na horizontal, para que o pessoal todo veja isso funcionando de forma automática. Bom, aí você tem, eu consultei todos os meus pacientes, e isso obviamente eu posso estar, por exemplo, no PEP, no MVPEP, eu posso estar no Pagu, para quem usa o Pagu, clicar no botãozinho da Green, ele vai abrir isso daí exatamente no paciente que eu estou consultando naquele momento, seja no Pagu, seja no MVPEP. Por exemplo, clica aí num paciente desse aí qualquer. Na hora que eu clico, ele me traz, você está vendo do lado esquerdo de vocês estão vendo os tipos dos documentos que estão coletados para aquele paciente, ok? Então, isso ele faz automaticamente. Ele vai lá no meu repositório de imagem e monta todos os documentos que aquele paciente tem. Ou seja, se ele tem cirurgia, eu já trago a cirurgia ali. Se ele não tem cirurgia, eu não trago o botão de cirurgia, tá certo? Então, quando eu clico em qualquer um botãozinho desse aí, ele traz o documento para o lado. Eu estou mostrando no tablet, mas isso também funciona numa estação de trabalho. No tablet é interessante porque eu posso aumentar, como vocês estão vendo aí, posso diminuir o tamanho, posso andar de página simplesmente passando, mas isso que eu estou mostrando aí funciona numa estação de trabalho normal também, tá? Aqui vocês estão vendo, por exemplo, um documento que foi coletado do MV. Então, na hora que eu vou imprimir esse documento, em vez de imprimir fisicamente na impressora, eu coletei e armazenei dentro do repositório de documentos. Então, simples assim, eu clico do lado esquerdo, tá certo? E ele mostra o documento aparecendo do lado direito. Aqui tem uma funcionalidade que a gente colocou também. Clica em prontuário, por favor. Aí em cima, prontuário. Vê se tem algum... Isso. Quando eu cliquei em prontuário, na realidade eu estava vendo agora os documentos do prontuário como um todo. Quando eu clico em prontuário, ele traz os eventos. Então, se eu coletei os eventos, que a gente chama comumente de atendimento, então já aparece ali quais são os atendimentos que existem para aquele paciente. Então, se o médico quiser ver um atendimento específico, ele clica no atendimento, clica aí, por favor, isso, aí ele traz só os documentos daquele atendimento, e aí eu consigo ver aquele atendimento especificamente, ok? Então, esse tipo de consulta é o tipo de consulta que a gente está colocando, e ele é muito importante, por quê? Porque o auditor que está olhando o prontuário, ele está acostumado a ver assim, documento, ele não está acostumado a entrar, por exemplo, numa tela do sistema e a ver informações que são trazidas em tela. Ele está acostumado a ver o documento e a manusear o documento. Então,
Quando a gente, por exemplo, vai fazer uma auditoria, ele vai ver este prontuário e vai anotar as informações do que ele acha que está em desacordo com a conta na própria conta, e eu vou coletar a conta específica para fazer isso, ok? Bom, gente, acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês, e espero que a gente tenha conseguido mostrar o que é que a gente está fazendo na Green nessa parte de prontuário, ok? Muito obrigado aí.